Sejam muito bem-vindos. Ao longo da palestra, ali no chat, a gente vai deixar algumas informações, tá bem? Então, vocês fiquem acompanhando por ali. Se tiver alguma dúvida, vocês podem deixar ali também, que a gente vai anotando. O meu nome é Carolina, sou aluna do 7º semestre da Engenharia Florestal da Unipampa e sou integrante do LabMAF também. Eu vou falar um pouquinho sobre o currículo da Vanessa, que é quem vai fazer a palestra para a gente hoje, e aí logo mais a gente já inicia. Então, a Vanessa Souza da Silva, ela vai apresentar a palestra intitulada Métodos derivados de LiDAR para estimativa de volume e detecção individual de áreas em plantios de eucaliptos. Ela possui graduação em Engenharia Florestal na Universidade Federal do Sergipe e fez um período sanduíche nos Estados Unidos. Ela tem mestrado em Ciências Florestais na Universidade Federal Rural de Pernambuco, tem experiência na área de manejo de biometria florestal, sensoriamento remoto, SIG, estudos de impacto ambiental, restauração ecológica de áreas degradadas, manejo e conservação de solo e água e educação ambiental. Atualmente, então, ela é assessora técnica na Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social, em Minas Gerais. Ela que vai estar palestrando para nós hoje. Aproveito para agradecer, Vanessa, pela participação, por aceitar participar do nosso projeto, está contribuindo muito agora durante a quarentena, compartilhar o conhecimento com os demais, né, e alcançando o pessoal de todo o Brasil. Se tu quiser já, não sei se está conseguindo me ouvir bem, ligar a câmera, o microfone. Escuto sim. Opa, ótimo. Oi, seja bem-vindo, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, obrigada. Boa tarde, primeiramente, a todas e todas. Espero que todos estejam bem, com saúde, em casa. Então, vamos lá, né? Antes me foi pedido para eu fazer antes de apresentar o meu trabalho, falar também um pouco, né, da minha trajetória, da minha história na engenharia florestal. Vou tentar dar uma resumida breve para a gente poder focar mais no título da palestra, tá certo? Qualquer dúvida, como a Carol, né? Como a Carolina, desculpa, falou, podem deixar no chat. Vamos lá, né? Vamos começar. Eu já queria começar agradecendo mais uma vez a atenção de vocês, agradecer também à Universidade Federal do Pampa, a Unipampa, a essa realização maravilhosa do LabMAF nas pessoas do professor Gabriel Marangon, da Carolina, que está aí, né, do Matheus também, assim como de todos os outros componentes. É, assim, uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho sobre mim e um pouco sobre essa trajetória, né, da profissão do coração. Bem, do começo, eu sou baiana, de Salvador, mas eu fiz a minha graduação em Sergipe, na UFES, como foi falado, mestrado em Pernambuco, né, na UFRPE, e eu sou engenheira florestal de formação. Sou mestra em ciências florestais, também como foi falado, com ênfase em manejo florestal, aí nessa linha de pesquisa em sensoriamento remoto e também de geoprocessamento. Assim, nesses últimos 7 anos, eu venho desenvolvendo pesquisas em conjunto e parceria com diversos pesquisadores e pesquisadoras de universidades brasileiras, algumas universidades norte-americanas também, algumas europeias, juntamente com algumas instituições que são consideradas de grande relevância científica a nível mundial, como é o caso da Embrapa, da NASA, do Departamento de Agricultura e do Serviço Florestal norte-americanos, em temas, né, relacionados à minha área, principalmente ao monitoramento e ao levantamento remoto de recursos florestais, utilizando aí técnicas de análise e modelagem também por inteligência artificial. Atualmente, eu venho aprofundando meus estudos pessoais em ferramentas das ciências de dados, aí ocupando o tempo da quarentena, como programação, design thinking, que vem sendo para mim
uma área, assim, fundamental de aprendizado mesmo para a elaboração de desenhos estratégicos para tentar solucionar esses problemas aí na nossa área, conectados e aliados sempre às pessoas, né? Hoje esse tem sido o meu principal desafio diário, no caso, né? E um baita de um desafio, né? Mas tem sido muito interessante. E um breve histórico de como eu iniciei minha trajetória acadêmica, ainda na UFES, em Sergipe, foi como pesquisadora de iniciação científica, que eu fiz parte por 3 anos, de grupos de pesquisas multidisciplinares para gestão e recuperação hidroambiental de áreas degradadas na região do Baixo São Francisco. Eram áreas atingidas pela implantação de barragens de grande porte, né, na época de projetos hidrelétricos. E dentre as principais ações ali, eu destacaria aquelas voltadas mais para o manejo, conservação do solo e da água, como também a aplicação e experimentação da bioengenharia de solos, muita gente também conhece como engenharia natural, para o controle de processos erosivos. E aí a gente trabalhou muito na estabilização de taludes, onde a gente utilizava aqueles materiais vivos, né, vegetais, combinados com estruturas inertes, como madeira, pedras, geotextos, algumas estruturas metálicas também, agregados aos estudos de solo, estudos de sistemas radiculares, foi inclusive o tema do meu TCC, e a aplicação de técnicas de restauração ecológica. Trabalhamos também muito na recuperação da vegetação ciliar, com também um apoio na implementação de tecnologias sociais pelas comunidades tradicionais das regiões atingidas, né? Na sua maioria eram populações de quilombolas e ribeirinhos, então a gente utilizava matérias-primas de fácil acesso na região. E aí, durante o último ano de graduação, eu elaborei meu TCC a partir do compilado desses dados, né? Avaliando técnicas de mitigação desses processos erosivos em taludes, né, das margens do Rio São Francisco. E aí, essa pesquisa, ela me rendeu com muita felicidade o prêmio de melhor trabalho da grande área das ciências agrárias da UFES naquele ano. Então, eu fiquei muito feliz e também tive, logo depois disso, a oportunidade de realizar 2 intercâmbios acadêmicos na University of Idaho, enquanto na graduação e depois no mestrado, onde eu pude experienciar a aplicação das mais modernas tecnologias voltadas para o manejo e a conservação de recursos naturais. E aí, essa vivência durante o intercâmbio foi como uma sementinha de motivação para o meu projeto de mestrado. Eu queria muito trabalhar com o levantamento e o monitoramento remoto das estruturas regenerativas de florestas degradadas, utilizando a tecnologia que na época ainda não era muito desenvolvida aqui, mas os Estados Unidos já estava bem avançado, aqui estava dando ainda seus primeiros passos, o LiDAR, que ele né, como a maioria de vocês sabem, né, um sistema de varredura laser, só que pensando bem no decorrer do mestrado, do início do mestrado, pensei melhor e também porque teve os dados que a gente obteve de uma empresa, a gente acabou focando em florestas plantadas, no caso eucalipto. Mas mesmo assim, foi tudo muito interessante, eu aprendi bastante e este trabalho, junto com trabalhos de florestas nativas, com algumas outras universidades, eles foram recentemente publicados em uma das revistas mais importantes na área de sensoriamento remoto a nível mundial, a Remote Sensing. E aí eu também trabalhei na área de, assim, né, no campo mais profissional, eu também trabalhei um pouco no desenvolvimento e execução dos projetos socioambientais, né. Antes do trabalho atual, eu trabalhei em ONGs, algumas organizações sociais, por alguns anos. E aí, entre as mais recentes, lá em Pernambuco, eu trabalhei na ONG Sabiá, onde eu tive essa experiência mais voltada à agroecologia, com ações de fortalecimento e assessoria à produção agroecológica da região, com algumas iniciativas de valorização da agricultura familiar, por meio da comercialização dos produtos, né, da agricultura familiar,
construindo assim uma rede de proximidade entre os produtores e os consumidores finais. Então, a gente dialogava e articulava com os produtores, mas também com associações, com cooperativas, alguns movimentos sociais. Eu também tive uma atuação enquanto no intercâmbio na Experimental Forest de Idaho, onde eu pude aplicar algumas rotinas de procedimentos para o manejo florestal sustentável, né? E aí a gente trabalhou com planejamento e avaliação de áreas de implantação e de exploração também, assim como também a gente realizava alguns monitoramentos, a manutenção e a proteção de áreas de conservação, alguns inventários. Acabei também atuando ainda em Sergipe, na ONG Semear, para a preservação de nascentes e mananciais. Trabalhei no projeto também Águas do São Francisco, no Sergipe. E aí, nesses trabalhos, eu desenvolvi mais ações mais voltadas diretamente para a recuperação florestal, nos biomas tanto da Mata Atlântica quanto da Caatinga. Então, a gente monitorava a qualidade da água, de alguns afluentes do São Francisco. A gente também trabalhava com uma educação ambiental diretamente com a população do Baixo São Francisco, né, mais especificamente, a gente trabalhava com a população de assentados da reforma agrária do MST, irrigantes e ribeirinhos. Então, a gente trabalhou mais ou menos com 1.200 famílias que estavam ali diretamente envolvidas, e durante esse período, eu pude também realizar diagnósticos ambientais, a gente fez o desenho de algumas propostas participativas para a recuperação das áreas, juntamente, né, com todas as comunidades envolvidas. E aí, a gente fazia também muitas atividades de mobilizações, articulações com todas essas organizações, atuando também na aplicação de medidas de conservação, claro, né, trabalhava diretamente em APPs e reservas legais, e aí a gente implementava essas ações de restauração florestal, plantando, na época, um total de mais ou menos 60 mil mudas, né? E aí a gente passava a monitorar também essas áreas, monitorávamos também a qualidade e a quantidade hídrica, a gente levava eco-kits para agentes voluntários da água, né? E aí, já pulando para essa fase mais atual, eu estou recém-contratada da EDAS, né? A Carol falou da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social, e estou contratada como assessora técnica da área socioambiental, né? Na área de Brumadinho, e aí a gente vai assessorar os atingidos e atingidas justamente em razão do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão da empresa Vale. E aí a gente visa, né, essa democratização das decisões relativas à reparação, que precisa ser integral, das perdas e dos danos nessas áreas atingidas, né? Como vocês sabem, em 25 de janeiro de 2019, a barragem da mina do Córrego do Feijão da Vale, ela rompeu. Então, foram quase 13 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério de ferro, que avançaram rapidamente para cima da parte do centro administrativo ali da Vale, né, do refeitório da Vale, levando máquinas de mineração, trem, ponte, casas, pousadas, até chegar no leito do rio Paraupeba. E aí a vegetação, a fauna e outros rios foram atingidos ao longo de centenas de quilômetros, né, atravessando mais ali de 20 municípios, causando certamente um dos maiores desastres ambientais, a gente chama também de sociotecnológicos da história do nosso país. Foram confirmados 259 óbitos, restando até hoje 11 pessoas ainda não encontradas. E assim, dá-se início a um processo de reparação de danos, né, que vai perdurar aí enquanto houverem evidências ou resquícios da destruição causada pelo avanço da lama de rejeito. E para que seja integral, a reparação ela precisa contar com a participação ativa e informada
dos atingidos e atingidas, né? Então, é nesse contexto que entra o papel das ATIs, ou assistências técnicas independentes, que é o tipo de assessoria que vai ter como função também servir como um instrumento para que os atingidos e as atingidas, eles formulem de maneira participativa e informada a maneira como é que eles desejam realizar todo esse processo, né? Desde o diagnóstico dos danos, que é a fase atual do trabalho, né? Até a execução dos processos de reparação mais para frente. Então, a assessoria técnica, ela também busca reduzir a assimetria de poderes, né, entre os atingidos e as grandes empresas como a Vale, né, diante dessa disparidade de material e de capital para as possíveis negociações, né. Então, ela tem esse fim de garantir esse controle social, essa assistência técnica adequada no controle da produção de materiais técnicos que, né, vão assegurar essa participação ampla e informada dos atingidos e atingidas, né? Tentando sempre, né, da maior forma possível, atingir os direitos humanos, né? Então, assim, meu papel, ele, juntamente com uma grande equipe multidisciplinar, é exatamente esse, de subsidiar e impulsionar a pormenorização da identificação e extensão dos danos sofridos pelas famílias atingidas em razão, né, do rompimento da barragem em Brumadinho. Bem como também na elaboração, também em caráter complementar, de propostas de medidas reparatórias, né, a partir da promoção, né, dessa participação efetiva e a garantia desse acesso à informação dos envolvidos, né. Então, mais especificamente para a nossa área, a gente vai estar contando com uma consultoria especializada, né, com consultorias especializadas para o levantamento de aspectos e condições ambientais, né, fauna, flora, água, solo e ar, né. Então, devido ao rompimento da barragem do Córrego do Feijão, a gente sabe que teve uma expressiva carga de milhares de toneladas de diversos metais pesados que foram, né, lançadas nas águas do rio Paraopeba. Isso sem falar para além de outros, né, milhares de toneladas de material fino em partes que a gente fala sedimentáveis, né, que impedem a penetração de luz e aí impedem o crescimento da vida de metabolismo aeróbio. Isso sem contar também, né, todos os outros rios que foram afetados, principalmente a gente ainda não tem um estudo muito detalhado, e ainda também as instituições de justiça, infelizmente, ainda não estão considerando para meios de medidas de reparação o Rio São Francisco, né? E, assim como também, né, a gente começa a fazer o levantamento, claro, de áreas degradadas para os fins de recuperação, né, esses relacionados às ações de recuperação e manutenção da cobertura vegetal de nascentes e de demais áreas de preservação permanente, né? Assim como também, claro, das reservas legais. E também, né, avaliando seus impactos nos modos de vida do atingido, visando a elaboração dessas propostas para a recuperação das áreas que elas anteriormente, né, eram utilizadas pelas famílias atingidas. E aí elas têm, né, essa finalidade, elas vão ter essa finalidade de conservação, para o uso sustentável e preservação, buscando a recuperação de áreas também para a produção agrícola, né? E aí, esse processo envolve a elaboração e a discussão de alternativas para esse manejo dos rejeitos, de modo a permitir essa participação informada dos atingidos e atingidas, né? Essas comunidades, elas perderam espaços de produção, moradia, lazer, socialização, espaços comunitários e tiveram as suas realidades alteradas completamente, principalmente a sua relação com o meio ambiente, né? Então, o diagnóstico que vamos fazer, ele deve contribuir justamente para as proposições de reparação no que diz respeito ao ambiente e as relações socioambientais também, né?
estabelecidas na área, atentando, claro, que todas as abordagens desses diagnósticos participativos, acho importante citar, que eles buscam sempre contemplar as especificidades das mulheres, entendendo que elas podem contribuir para um olhar para outros grupos mais vulneráveis, né, como os grupos de idosos e crianças. Então, é um espaço a mais próprio e seguro para a discussão e a compreensão sobre como o desastre de Brumadinho as atinge. O que dialoga bastante também com as ações que desenvolvo um pouco na militância, né, por meio de organizações e movimentos sociais. Eu componho a Marcha Mundial das Mulheres, construo esse movimento muito importante, e eu faço parte de trabalhos que visam o fortalecimento da organização popular de mulheres, criando meios para formações em diversas áreas, para as atividades de enfrentamento das vivências e violências, principalmente de gênero, de raça, assim como também ações para o suporte ao empreendedorismo popular. Então, a gente busca a geração de renda, a integração de saberes, entre essas diferentes comunidades. Então, atualmente, eu integro setores responsáveis por ações que envolvem desde a elaboração e submissão de projetos voltados para esses objetivos, como coordenação pedagógica de escolas de informação, também fazemos a construção de cineclubes, oficinas, capacitações, intercâmbios de saberes populares, enfim, muitas atividades de mobilização que são, assim, a luz dos meus dias, que me deixa muito feliz de conseguir juntar as duas coisas, né? A minha área de profissão, de trabalho, e também o que eu acredito para o nosso futuro. Então, acho que é isso, né? Finalizando, eu gosto sempre de lembrar que, para mim, uma perspectiva profissional ideal é aquela voltada principalmente para iniciativas que possam me possibilitar usar as minhas frentes de trabalho como uma oportunidade, quem sabe, para criar e impulsionar ações locais, mas que tenham o potencial de gerar impactos globais. E também que sejam principalmente em prol, né, do benefício do nosso povo. Acho que a gente precisa muito priorizar o fortalecimento e o desenvolvimento de propostas que elas possam vir a alicerçar um novo modelo, né, pautado pela soberania popular sobre os recursos naturais, com alicerces de lutas pela justiça social, pela igualdade, liberdade, diversidade e sempre organizada com base na democracia e no desenvolvimento sustentável, que a gente gosta de chamar de emancipatório. Acho que, resumidamente, dessa primeira parte é isso. Qualquer dúvida, só falar, e se não, acho que a gente já pode passar para a breve apresentação do que foi o meu trabalho de dissertação do mestrado, lá na Rural de Pernambuco. Eu acho que meu orientador está por aí, o Emanuel. Um abraço, professor. Como é que está aí? Oi, Vanessa, tá conseguindo me ouvir? Tô sim. Perfeita, ótima a tua colocação agora. Tu já pode começar, sim, a apresentar o teu trabalho? Sim, eu queria tentar apresentar aqui, fiz um resumo dos meus slides. Tá ótimo. Deixa eu ver aqui a tela. O pessoal tinha feito uma pergunta ali no chat sobre o formulário de presença, nós vamos estar passando no final, tá, pessoal? Mais adiante a gente passa o formulário de presença ali no chat também. Já está aparecendo aqui pra gente, eu vou desligar o meu microfone para tu dar a fala novamente, tá? Certo. Tá aí em tela toda? Tudo certo? Oi? Tá para ver a tela toda, tá perfeito. Tá, certo. Só tu pode, por favor, ocultar ali embaixo, para não ficar atrapalhando o slide? Ocultar, certo. Aí, tá perfeito, tá a tela inteira, Vanessa.
Tá, obrigada, perfeito. Então, vou trazer um pouco para vocês o que foi o meu trabalho de dissertação. Ele foi aprovado em fevereiro de 2019. Eu estou aqui com uma pesquinha básica, porque tem muitas coisas que não estão mais frescas na cabeça, mas se vocês tiverem perguntas, qualquer coisa, isso vai, inclusive, ajudando a resgatar, né? Então, ele foi um projeto, meu projeto de mestrado, né, ele foi aceito pela Universidade Federal de Pernambuco, e lá eu fiz a apresentação desse trabalho, que ele foi originalmente publicado em inglês, com esse título, mas em português ele é o Métodos Derivados de LiDAR para estimativa de volume e detecção individual de árvores em plantios de eucaliptos. Foi orientado aí pelo professor Dr. Emanuel Araújo Silva, com os orientadores Dr. Carlos Alberto Silva e a doutora Gabriele Rambrecht Loureiro, com apoio aí do LASER, o nosso laboratório de sensoriamento remoto. Então, esse trabalho ele foi dividido em 2 capítulos. O número 1, intitulado Impacto Combinado do Tamanho da Amostra e Técnicas de Modelagem para Predição Volumétrica em Plantios de Eucaliptos a partir de dados LiDAR. E o capítulo número 2, a comparação de algoritmos para detecção individual de árvores em plantios de eucaliptos a partir de dados LiDAR. E aí, uma brevíssima introdução. Aí a gente traz um pouco desse contexto do manejo florestal de precisão, né? Com o intuito, justamente, de facilitar essa obtenção de dados dendrométricos de formas mais precisas, vem aí o sensoriamento remoto, juntamente com as geotecnologias, para estimar características que, tradicionalmente, elas eram obtidas por meio do inventário florestal convencional, né? Então, a gente tem aí a possibilidade de alcançar uma eficiência maximizada dos dados, né? Então, a gente alia a diversos tipos de sensores, entre eles os ativos e os passivos, e o que foi utilizado nesse trabalho foi o sensor ativo LiDAR, o Light Detection and Ranging. E aí o LiDAR ele nos permite, né, obter dados tridimensionais da floresta, onde a gente pode obter dados da estrutura tanto horizontal quanto vertical da floresta, né? Então ele permite uma otimização de métodos por juntar um pouco o melhor dos 2 mundos, né? E aí poder até facilitar formas de processamento e modelagem de dados. Esse é um dos nossos objetivos ao pensar a utilização do LiDAR, né? E aí, quando a gente pensa em modelos de prognósticos, que nada mais, nada menos é esse objetivo de prever, né, os atributos da floresta, visando melhores práticas de manejo para a produção, independente de qual for o fim, né, é geralmente necessário, né, modelar a altura, a área basal, o volume do caule, né. E aí existem alguns métodos que são utilizadas, abordagens que a gente chama, né, entre elas, as atuais mais utilizadas são os métodos paramétricos e os não paramétricos, né? O paramétrico, a gente tem a regressão linear múltipla, e ela, né, traz os seus benefícios e, claro, né, outros não tão benefícios assim, né? Entre eles aí a simplicidade e clareza dos modelos, os preditores, eles são altamente correlacionados, e aí a gente tem também os não paramétricos, né? Que eles são formas de fazer essa modelagem. A gente traz aqui nesse trabalho o Machine Learning, que é uma técnica que é capaz de superar algumas das dificuldades encontradas nos métodos paramétricos, né? Então, ele é capaz de identificar relações complexas entre variáveis, questões de ausências de pressuposições restritivas, e, inclusive, a inclusão de variáveis categóricas, né, com não linearidade, e até mesmo datasets ou bancos de dados que possam estar incompletos. E aí,
a outra parte desse trabalho, o segundo capítulo, é relacionado justamente à detecção de árvores individuais. A gente abrevia para o ITD, que é outro tipo de informação relevante para o inventário florestal, né? Ele refere-se ao particionamento dos dados LiDAR brutos em objetos que eles vão representar as árvores individuais com base na organização dos retornos, que a gente chama pulso de retorno LiDAR no espaço, né? Então, a gente tem aí opções do uso da detecção de árvores individuais para o delineamento de copas, para auxílio na definição de tratamentos silviculturais, cortes seletivos, densidade de árvores, para modelagem do crescimento, estimativas de atributos biofísicos, entre outros, né? Então, o uso de LiDAR para recuperar esses atributos florestais em nível de árvore, ele é considerado muito promissor. No entanto, ele ainda não é tão amplamente estudado quanto as abordagens em nível de parcela ou a nível de stand, né? E aí, vamos partir para o capítulo 1, não vou ler mais o título, tenho certeza que vocês lembram. Vamos lá, um pouco da justificativa é que, né, a identificação de um tamanho ideal de amostras nas parcelas de campo, ele é considerado uma questão de extrema importância no inventário, baseada em dados LiDAR, né? Mas, embora tenham havido estudos anteriores explorando esse uso do LiDAR de algoritmos de aprendizado de máquinas ou machine learning para modelagem de estoques florestais, ainda não existem ou não existiam até este trabalho, demonstrando com o tamanho da amostra e diferentes técnicas de modelagem podem impactar a precisão da estimativa volumétrica em plantios de eucalipto. Então, o objetivo desse trabalho é, por meio da integração de inventário florestal de campo e dados LiDAR, comparar o desempenho de métodos paramétricos e não paramétricos na estimativa volumétrica em plantios de eucaliptos, assim como também avaliar como o efeito combinado do tamanho da amostra e as diferentes técnicas de modelagem podem afetar na precisão das predições. Aí a gente tem a nossa área de estudos, que foi em São Paulo, mais especificamente nas cidades de Pilar do Sul e São Miguel Arcanjo. Aí a gente houve, né, anterior a esse estudo, foi realizado um voo de LiDAR em 3 fazendas, né? Aqui a gente tem a primeira fazenda Boa Vista, fazenda Brumado e fazenda Toledo. Então, nessas áreas, a gente tinha plantios de híbridos de eucaliptos grandes e eucaliptos urofila, com grid médio de 3x2, com indivíduos entre 2 a 6 anos, o que dava mais ou menos quase 1.700 árvores por hectare. E aqui a gente tem as parcelas, né, que foram delimitadas para as avaliações desse estudo com levantamento LiDAR. E aí, aquelas parcelas totalizavam 158 parcelas circulares, cada uma com uma média de 400 metros quadrados, que foram coletadas os dados LiDAR entre abril e novembro de 2013, né? A Suzano, ela realizou, né, as medições e cedeu os seus dados de DAP, altura total, em 15% de cada uma das parcelas, área basal e volumetria, né, calculada aí com o modelo de Schumacher-Hall. E aí a gente tem os dados LiDAR, né? Esses dados, eles foram coletados no dia 5 de dezembro de 2013, utilizando este sensor, com uma aeronave, neste modelo aí, o Cessna 206, possuindo um computador a bordo. Aí a gente tem só uma ilustração em relação às especificações, né, do levantamento do LiDAR, a altitude de voo, o ângulo, né, a superposição lateral. E aí o processamento, né, ele foi realizado no software, o Fusion 3.7, um software gratuito fornecido pelo Serviço Florestal Americano,
A gente usou para o processamento de dados o R, queridinho R, e também o ArcGIS. E aí a gente tem aqui um exemplo também, né, de como é que se foi dado o processamento dos dados, né? Então, na letra A, a gente tem o modelo digital de superfície, ou MDS, que é o que contém as estimativas da elevação do dossel. O B, né, onde os pulsos de laser eles vão ser classificados como vegetação, ou solo, ou terreno. Então, os pulsos do solo eles vão ser interpolados para produzir um modelo de terreno digital, esse MDT aí, que vai estimar a elevação do solo. E, por fim, letra C, o modelo digital da altura do dossel, que é justamente a subtração do MDS pelo MDT, que produz esse modelo aí, essencial para a obtenção dos nossos dados. E a partir daí, desse pré-processamento, a gente obtém algumas métricas, né? Aqui são métricas candidatas pré-selecionadas para modelagem de atributos florestais, né? Então, aqui vai desde, por exemplo, a altura mínima, baixo, altura média, altura máxima, e por aí vai, a altura do primeiro percentil até o último, né, 99. Enfim, algumas dessas métricas, que elas são extraídas, elas vão ser ainda mais selecionadas para a utilização para o modelo. E aí, temos aqui um fluxograma do que foi esse processamento de dados, né? Processamento de dados, a modelagem, assim como também a verificação da qualidade desses modelos que a gente resolveu utilizar. Então, dando um zoom aqui, a gente tem primeiro as etapas para o processamento da nuvem de ponto LiDAR, né, para a gente chegar ali naquelas métricas. A gente primeiro passa por todas essas ferramentas que a gente encontra lá naquele software, o Fusion. E aí, a partir daí, a gente vai também juntar com os dados do inventário florestal, né? Como eu falei, esses 158 parcelas, com o volume total, né? A partir daí, a gente tem a seleção de variáveis, que a gente utilizou a correlação de Pearson e o ACP, vou falar mais um pouco. E aí, a gente fez uma divisão, né? A base de dados todas, ela foi subdividida em amostras de treinamento, 70% para o ajuste, e amostra de teste, né? Para a validação dos 4 diferentes modelos utilizados na estimativa, né? Então, eles foram amostrados subconjuntos com diferentes tamanhos de amostras do conjunto de dados completo, onde 2/3 dos dados eles foram reservados para esse conjunto de treinamento, a estimativa, e o terço restante como conjunto de testes, né, de validação. Então, os tamanhos das amostras do subconjunto, eles foram escolhidos em incrementos de 10, 20, 30, de 10% a 100% do conjunto total de dados. E aí, esse procedimento ele resultou em 10 tamanhos de amostra. Para cada tamanho de amostra, a gente realizou simulações de reamostragem para poder aproximar as distribuições de amostragem dos estimadores para a combinação de métodos de modelagem e tamanho de amostra. Então, foram utilizadas 500 simulações para aproximar as distribuições amostrais de cada uma das combinações examinadas. E aqui, a gente tem quais foram os algoritmos selecionados né, para a gente fazer essa comparação. A gente tem aí a regressão linear múltipla, mas temos também os algoritmos de machine learning, ou aprendizagem de máquina, o random forest, o K-nearest neighbors, cadê a minha setinha? Achei. O support vector machine e a NTT, que é as redes neurais artificiais, né? E aí, a partir daí, a gente pode fazer o ajuste, e temos aqui a avaliação de desempenho, utilizando esses parâmetros aqui, e a validação que foi feita com o teste do Wilcoxon. Detalhar um pouquinho mais aqui da avaliação do desempenho.
que temos o RMSE, a gente avalia a raiz do erro médio quadrático, né, que ele utiliza a estimativa do desvio padrão e da variância da amostra, que deve ser, né, preferencialmente menor, igual que 15%, que é o valor que a gente encontra como aceitável para as florestas plantadas. Temos aí o R ao quadrado, nosso coeficiente de determinação, que ele é o grau de explicação do modelo a partir da variação em relação à média. E, por último, o erro sistemático, ou que a gente chama de bias ou viés, que ele representa a média dos resíduos, que também deve ser preferencialmente menor ou igual a 15%. Por último, a gente tem aí o teste do Wilcoxon, que é o P0.05. Resumo dos resultados de discussão obtidos. Aqui a gente tem a nossa seleção de componentes principais, né? Primeiro, na letra A gente tem a porcentagem da variação dos dados explicadas pelos componentes principais, né? Então, o primeiro componente, ele explica 40% da variação dos dados, o segundo, 35%, e assim sucessivamente. Aqui no B, a gente mostra mais graficamente a projeção dessas duas primeiras pontuações do componente principal das métricas de LiDAR que foram selecionadas, né? Então, cores diferentes aqui, elas vão representar métricas visuais do LiDAR, né? Então, eles mostram basicamente que os diferentes grupos e diferentes níveis de contribuição para cada componente principal. E aqui temos o nosso primeiro resultado, né? Aqui a gente tem com a medida de desempenho do coeficiente de determinação, né? E aí a gente pode perceber que a melhor combinação de método com o tamanho da amostra, o tamanho mínimo da amostra, obtidos para fornecer melhores valores de R quadrado e um número relativamente baixo de discrepantes, foi o método linear, com 40%, apenas 40% daqui embaixo, com apenas 40% do tamanho da amostra. Então, nenhuma melhoria significativa ela foi encontrada ao aumentar o tamanho da amostra de 40% para 50%, nem a quantidade de discrepantes foi diferente. O teste do Wilcox, ele também comparou os 40% com o conjunto de dados completo, 100%. Então, ele mostrou um valor de P maior que 0,5, portanto, 40% e 100% do tamanho da amostra, eles tiveram distribuições e médias semelhantes, não evidenciando, assim, nenhuma diferença significativa entre elas. E aí ele é seguido, o melhor desempenho, ele é seguido pelo método Random Forest, que, embora os dois métodos comparados ele tenham apresentado desempenho ligeiramente diferentes, quando o tamanho da amostra é o mesmo, né, 40%, ambos os métodos, eles mostram resultados satisfatórios. Aqui a gente tem para o RMSE, a modelagem em termos da raiz do erro médio quadrático. Então, aqui, mais uma vez, demonstra que o método linear, ele superou os outros métodos testados, especialmente quando mais unidades de amostras elas estavam disponíveis. Então, um aumento relativamente estável na precisão e uma diminuição no RMSE, eles foram observados juntamente com o aumento do tamanho da amostra em todos os métodos, mas apenas o método linear, o OLS, né, aqui, ele foi capaz de atender os critérios aceitáveis de precisão do modelo, né? O RMSE e o bias ou viés, os dois foram menor que 15%, a partir de 20% do tamanho da amostra, né? Então, o próximo melhor modelo para os modelos LiDAR, que é o Random Forest, ele também atingiu os critérios de precisão a partir dos 40% do tamanho da amostra, seguindo pelos métodos do SVM e o KNN, que atingiu um com 50%
e outro com 90% do tamanho da amostra, respectivamente, né? E, por fim, temos aqui os mapas que foram produzidos com essa modelagem, que são os mapas preditivos de volume, nesses talhões, em alguns talhões, né, selecionados, obtidos por meio das métricas LiDAR, onde foram selecionados os componentes principais para fazer essa modelagem, utilizando 40% do tamanho da amostra, com talhões representativos do estágio inicial de desenvolvimento. Então, esse mapa é para os talhões entre 2 e 3 anos, o letra A, intermediário B, 4 e 5 anos, e o avançado C, entre 6 a 7 anos. Ok? E aí, quando a gente fala de LiDAR no inventário florestal, a gente, né, precisa sempre falar da seleção apropriada de métodos, né? E aí, a seleção apropriada desses métodos, ele vai proporcionar um melhor ajuste na predição, não só para a LiDAR, né? Qualquer outro tipo de instrumento que for utilizar, essa é uma prerrogativa muito importante, para não dizer essencial. Então, esse estudo, ele mostrou um potencial para a redução do tamanho da amostra, né, de 100% para 40%, com resultados considerados precisos, né? E aí, proporcionando também um aprimoramento para a seleção desses modelos, né? Então, com a obtenção de dados compatíveis com apenas 40%, né, é possível aprimorar, por exemplo, a coleta de dados, a tomada de decisões, otimização de fatores como custo, energia, mão de obra, comparação com outros tipos de obtenção, né? Enfim, repercutindo numa possível maior eficiência das operações de inventário florestal. E aqui a gente tem algumas dos componentes, né, selecionados nesse trabalho, que eles, em conjunto, eles foram capazes, né, de responder a 98,9%, né? Então, essa seleção de variáveis, ela foi capaz de encontrar uma variação total semelhante à que é contida no conjunto selecionado das métricas LiDAR, né? Então, juntando todas as métricas LiDAR, só essas são capazes já de responder pela sua maioria, né? E aí, a gente sabe, comparando com outros estudos, que formas de reduzir, né, de seleção de variáveis como o Pearson e o PCA, eles são considerados preditores eficazes de atributos florestais. Temos aí alguns estudos já falando sobre isso, e mostram que também modelos usando esses componentes principais, eles são capazes de provavelmente capturar as relações alométricas fundamentais entre volumes e alturas, né? Então, existe aí alguns, acho que é o Pacaleão que ele fala, que existem ligações ecológicas e biomecânicas, né? Que conversam aí entre a estrutura vertical do dossel e os parâmetros estruturais. E aí, temos aí a performance dos nossos algoritmos utilizados, dos nossos modelos, em relação ao tamanho da amostra. Então, obtivemos uma precisão, né, desse modelo, que é considerado o nível de ajuste do modelo, considerado para o RMSE e o bias menor que 15%, e o Wilcox, que ele nos permitiu comparar os dados que a gente obteve apenas com 40% do tamanho da amostra, com o valor total de 100%, né? Então, eles não diferiram significativamente. E aqui a gente tem alguns autores que mostram que eles conseguiram, apenas em menos de 1/3 da amostra, níveis razoáveis de exatidão e precisão, né? O Shin também, ele fez esse comparativo com 7 métodos de modelagem,
que também ele obteve o método linear como o melhor resultado, e aí a gente viu que nesses resultados, os autores eles não conseguiram criar um único método de modelagem que sempre apresentasse sempre apresentasse um desempenho superior os demais métodos na predição desses atributos florestais. Mas, ainda assim, o método linear, né, o LS, acabaram sempre dando melhores resultados em termos de valores de RMSE e no número máximo de casos também. Já concluindo, a gente viu que os resultados, eles demonstraram que a precisão das estimativas volumétricas, ele foi consideravelmente impactada pelo método, né? Então, enquanto a gente variava o tamanho das amostras, o método, ele impactava consideravelmente esses resultados. Os níveis mais altos de precisão, para menor tamanho da amostra, eles foram obtidos empregando o modelo de regressão linear, que foi capaz de fornecer resultados comparáveis às abordagens tradicionais de inventário florestal, usando apenas 40% do total de parcelas, seguido pelo algoritmo Random Forest, para o mesmo tamanho de amostra, né? Então, a precisão do impacto combinado do tamanho da amostra e dos métodos de modelagem, ele foi demonstrado, né, por meio do RMSE bias relativos inferiores a 15%, que é, como eu disse, que é igual ou menor que o nível de erro que é tradicionalmente aceito em um inventário de campo convencional. Então, a principal conclusão desse estudo, ela pode indicar que a coleta de dados de campo maiores não vai ser necessariamente a opção mais eficaz para melhorar a precisão das estimativas volumétricas. Então, esse estudo, ele deve auxiliar, espera-se que ele auxilie na seleção de um tamanho de amostra ideal, que vai minimizar os erros de estimativa, tempo de processamento, custos de estabelecimento de parcelas e, consequentemente, melhore a eficiência do monitoramento e manejo em plantios de eucalipto. Passando para o capítulo 2, temos aí o objetivo de avaliar a capacidade de algoritmos automatizados de identificação de árvores para realizar a detecção de árvores individuais baseada em LiDAR em plantios de eucalipto. Então, a gente tem aí a mesma área de estudo, a única diferença é que foram selecionadas menos parcelas, né? Mais parcelas ainda assim em todas as fazendas estudadas. E aí a gente tem também aquele mesmo processo que já foi explicado no capítulo anterior, mas aqui nesse capítulo a gente tem uma diferenciação, que é em relação à continuação do processo para a segmentação de árvores individuais, né? Então, a partir daqui, né, a gente já pula do C para a segmentação, onde a copa mais alta e as árvores emergentes, no caso, né, elas vão ser esses objetos aqui em verde, no modelo de altura da copa, né? Então, as copas, elas vão estar aqui nos locais mais escuros, e esse método é conhecido como local máxima. E aqui a gente tem um pouco do fluxo que foi utilizado para essa seleção, para essa metodologia, e o começo bem parecido, né? A gente utilizou também o mesmo software para filtragem de pontos, criação daquele modelo, né, para normalizar as alturas até chegar à criação do CHM. Ficou meio embaçado aqui, mas aqui mostra basicamente quais foram os algoritmos, né, selecionados para a identificação das árvores individuais, né? Então, a gente utilizou o pacote de dados LAS-TRIZ do LIDAR. Entre eles foram selecionados o Watershed, o Dow Ponte e o Silva, né? A gente fez uma comparação com os dados de campo para
para que assim fosse possível a avaliação da precisão e a detecção da qualidade e avaliar a qualidade da detecção desses algoritmos. E aí, a gente fez uma comparação, né, do número de árvores detectadas pelo LiDAR em relação com os dados de campo, né? Então, quando a gente faz essa comparação, a gente obtém o que chamamos de verdadeiro positivo, ou VP, que é uma detecção correta, aonde está a árvore no campo, está a árvore detectada pelo LiDAR. O falso negativo, ou FN, né? O erro de omissão, que ele está dizendo que não tem árvore, né? Mas, na verdade, tem. E o falso positivo, ou FE, ou FP, que a gente chama de erro de comissão. Ele está dizendo que tem a árvore, mas, na verdade, não tem. E aí, como é que a gente faz esses cálculos, né? A gente utiliza parâmetros como, primeiramente, a rejeição, que ela está inversamente relacionada a esse erro de omissão, né? Ele vai representar a taxa de detecção de uma árvore, calculada aí dessa forma. A precisão, que ela vai estar inversamente relacionada ao erro de comissão, e ela vai descrever a taxa de detecções que foram corretas. O F-score, ou F-pontuação, que ele vai indicar que os erros de comissão e de omissão, eles são mais baixos, né? Tanto a rejeição como a precisão e o F-score, ele vai variar de 0 a 1, né? E, por fim, cada detecção de método, ele também foi avaliado pelo teste Q-quadrado, considerando que a frequência esperada era o valor real das árvores na parcela, né? As árvores visíveis observadas em campo, e o valor observado foi o total de árvores detectadas, o TP e o FP, aplicando essa última equação aí. Como resultados, a gente tem aqui só uma ilustração mesmo de como é que foi feita essa detecção. Aqui a gente tem para os 3 métodos, começando com o método Watershed. E aqui a gente vai ver que é a foto, né? A gente utilizou uma foto aérea para fazer a contabilização, onde cada triângulo pode ser considerado FN, o pontinho verde, o FP, e os quadrados pretos, o TP, né? Aqui a gente tem a visualização do gráfico final no R, né? Que faz justamente essa comparação, né? E aí a gente fez visualmente essa avaliação, contabilizando se cada uma desses indivíduos encontrados pelas figuras, pelas fotografias, né? Também foram encontradas pelos algoritmos. Aqui a demonstração também desse mesmo procedimento, mas pelo método Dal Ponte, né? Então, todas para as mesmas parcelas, né? Aqui temos 12,7, aqui também 12,7. E aí a gente vê que nessa figura 2, para a parcela 7, né, que teve uma F-score menor que o 12, eles apresentaram, respectivamente, os menores e os maiores F-scores, né, de todos as parcelas avaliadas, com justamente os usos dos métodos Silva e Dal Ponte, que o Silva, a demonstração também, né, dá para colocar todas uma do lado da outra, dá para ver um pouco essa diferenciação na detecção. E aqui mesmo, só para mostrar, né, como foram avaliadas esses dados, primeiro a gente contabilizou, né, o resultado da detecção de árvores pelos diferentes métodos, né, então aqui a gente tem o Watershed, o Dal Ponte, o Silva, onde N, né, o número de árvores detectadas pelos diferentes métodos, temos um N para cada um desses. O DIF, a gente vê a diferença entre o censo, né, o que a gente contabilizou, e a detecção dos algoritmos. A porcentagem, que é a diferença percentual, né, dessa diferença. E
asterisco e o INS, né, quando quer dizer que ele é significativo ou não significativo pelo teste que a gente realizou, o quadrado a 95%. Vou passar aqui para a gente não ficar muito em números, né, mas para dizer que essa tabela 2 aqui também foi como foi feita a análise da qualidade da detecção de árvores, feitas pelos diferentes métodos, né? Então, aqui a gente contabiliza aquele TP, os verdadeiros positivos, falso positivo, falso negativo, o que foi contabilizado como rejeição, precisão, F-score. E aí a gente tem aqui destacado em negrito as maiores pontuações de F para cada parcela, né? Então, a gente tem aqui umas 3 do Watershed, o Dow Ponte, algumas, e do Silva também algumas muito parecidas. E aqui, ainda falando um pouco desses atributos florestais para árvores individuais, a importância deles para uma tomada de decisão, né, em diferentes processos, para a seleção de métodos, diferentes métodos, né, de silvicultura, práticas de corte, também para avaliação de orçamentos, do tamanho, do tempo que serão necessários para essas diferentes avaliações. E aí, a detecção de árvores individuais, elas foram, nesse trabalho, estimadas com uma precisão considerada satisfatória, próximo dos 90%, especialmente em condições de baixa cobertura do dossel. Aqui a gente tem algumas comparações de outros estudos em que a gente avalia o R que eles encontraram, 86% a 0,93%, o P também, o F-score, e aí, né, mostrando que a gente conseguiu obter, utilizando esses algoritmos, uma precisão, né, na mesma média ou até superiores. E aí, finalizando, a gente teve os métodos Dow Ponte e Silva, com os melhores resultados, com erro entre 2% e 26%, com melhores F-scores. Então, a gente pôde observar que os maiores casos de falsos positivos ocorreram em casos de copas maiores, especialmente aquelas irregulares, e os falsos negativos, elas ocorreram, e é comum de ocorrer, em árvores menores ou bifurcadas, né? São duas copas visíveis, onde apenas uma é detectada. E a maioria dos métodos, ele acabou subestimando o número real de árvores. E tivemos maiores falsos negativos do que falsos positivos. E agora, por fim mesmo, nas conclusões, vimos que nesse estudo ele foi investigada a capacidade e precisão de algoritmos de detecção de árvores individuais para executar sua identificação automatizada, baseada em dados LiDAR em plantas de eucalipto, por meio de parâmetros de qualidade de detecção, né? 2 dos 3 métodos testados, Silva e Dow Ponte, foram considerados capazes de detectar árvores individuais com alta precisão em áreas com o COV maior que 70%, né? Então, apresentando uma diferença não significativa entre os dados de campo e de detecção. Agradecer, né, sempre importante, à Universidade Federal Rural de Pernambuco, ao Programa de Pós-Graduação de Ciências Florestais, ao seu programa, né, a CAPES, pelo apoio financeiro, ao Laboratório do Coração, Laser, e à University of Idaho também. Reforçando que o primeiro capítulo, como eu tinha dito na minha apresentação, a gente conseguiu que ele fosse publicado numa revista super importante, a Remote Sense, a gente ficou bastante feliz, a gente precisou fazer algumas alterações, alguns detalhamentos maiores nesse primeiro capítulo. Então, qualquer coisa, se vocês tiverem curiosidades, dúvidas, estiverem achando minha explicação meio meia boca, no artigo está bem explicadinho, pode deixar, podem confiar, podem ir lá. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido compreender, apesar de ter muitos termos técnicos mais específicos. Queria agradecer muito a atenção, a disposição por me ouvir o quê? 1 hora falando sem parar. Qualquer coisa, eu estou sempre à disposição, podem me mandar um e-mail. Não digo ligar, porque hoje em dia ninguém gosta muito de atender telefone, mas pode mandar uma mensagem no WhatsApp, que eu estou sempre ali.
Podem contar comigo por o que precisarem. Agradeço mais uma vez. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, Vanessa, muito obrigada pela tua apresentação. Acho que ficou muito clara. Incrível a tua explicação e o projeto que tu desenvolveu. A gente vai agora para algumas perguntas. Eu não sei se tu consegue acessar o chat aí, mas eu vou fazer elas pela ordem mesmo que o pessoal foi perguntando, tá bem? Consegue me ouvir bem? Consigo. Eu tinha dado uma trancadinha, fico com medo de não estivesse escutando. Então, eu vou fazer a primeira pergunta, que foi o professor Emanuel que fez, tá? A discussão tá bem boa ali no chat, deu várias perguntas. A primeira pergunta dele, ele falou, os dados LiDAR ainda não são tão acessíveis à comunidade acadêmica, em sua maioria. Entretanto, paralelamente a isso, e contribuindo com a aquisição de informações a nível florestal, temos os VANTs. Na tua perspectiva, dentro dessa modalidade de medição dendrométrica, tu acredita que essas mesmas informações, elas poderiam ser obtidas com a mesma qualidade usando um VANT, ao invés do LiDAR? Ótima pergunta, professor Emanuel. Muito bom. Com certeza, acho que é para esses caminhos que as pesquisas em sensoriamento remoto estão se encaminhando. Inclusive, temos um colega aqui que eu já vi, que está online, que contribuiu muito na minha pesquisa, o Franciel Rex, muito obrigada. Vocês podem dar uma olhadinha no trabalho dele, que ele faz justamente a identificação de árvores individuais utilizando um VANT. Muito, muito, muito interessante, muito bom. Também está lá na Remote Sensing, podem conferir. Olha só, massa. Depois, outra pergunta dele também, ele perguntou o que o resultado desse teu trabalho pode contribuir para o inventário florestal. Eu acho que tu falou um pouco sobre isso, mas aí pode falar mais um pouco. Eu falei um pouco disso, mas acho que uma das coisas principais da gente ter essa perspectiva é de que, infelizmente, ou felizmente, vamos colocar assim, os dados, as formas de obtenção de dados de inventário, elas ainda são consideradas muito onerosas, gastam de muito gasto de tempo, de difícil obtenção, e muito provavelmente isso impacta bastante, né, na cadeia produtiva das grandes empresas, não vou dizer grandes, né, mas assim, até as médias. E aí, essa abordagem, ela poderia ser uma possibilidade de obter esses dados de uma forma mais adequada, com maior precisão, com menos gastos, e a inteligência artificial em si, ela permite o uso de um banco de dados infinito. Então, se a gente utiliza um banco de dados mais limitado, a inteligência artificial, ela literalmente, ela não tem limites. Inclusive, para essas formas, né, de predição que os métodos tradicionais não são capazes de abarcar ou de comportar, a inteligência artificial traz justamente esse grande ganho, esse grande benefício para que elas sejam, inclusive, até universalizadas. A gente sabe que as empresas não têm esse costume, né, de dividir dados, mas, enfim, fica a possibilidade, principalmente quando a gente pensa no meio acadêmico, né, da obtenção de dados ou do compartilhamento de dados para que a academia esteja sempre, né, elaborando e desenvolvendo novos métodos cada vez mais úteis e mais precisos para as empresas ou para né, os diversos setores que desejam, que precisem utilizar. Perfeito. Depois a próxima pergunta é do Gabriel. Ele perguntou, em processo de contratação na qual tu se submeteu para concorrer às vagas no setor florestal, foi mencionado a questão curricular acadêmica forte, como, por exemplo, ter o mestrado, como algum empecilho na contratação, e se tu pensa em fazer doutorado também? Boa, ótima. Então, muito pelo contrário, o mestrado ele foi um diferencial muito positivo, considerado, inclusive, como experiência profissional. Eu sei que existe um pouco de receio, né, entre alguns colegas, e é muito válido, porque eu já presenciei casos da pessoa dizer que precisou até esconder que
tinha um doutorado, porque as empresas, né, acreditam como uma questão de precisar pagar um valor superior, enfim. Eu acho que essa é uma questão, né, muito real, muito latente, não dá para ser desconsiderada, mas, ao mesmo tempo, não pode ser um empecilho, ou não deveria ser um empecilho para as pessoas que sentem vontade, sentem necessidade, ou até curiosidade, vamos colocar assim, de expandir os seus conhecimentos, suas visões de mundo, porque, querendo ou não, a graduação, ela né, te coloca nesse mundo de uma forma assim incrível. Você tem, né, toda a capacidade que você né, pode adquirir durante a graduação, mas o mestrado é uma das formas que você te possibilita, né, ter uma visão mais específica para uma área, independente de se é uma carreira acadêmica ou uma carreira profissional que você deseja seguir. O que você pode adquirir numa especialização também? Pode, mas, na minha opinião, no mestrado você pode também ter um pouco dos dois mundos, né, do profissional e do acadêmico. Vai que você se apaixona pelo acadêmico, como eu, que ainda assim pretendo fazer um doutorado, quem sabe. Olha aí, ótimo. Só um alerta para o pessoal, tá passando o link de presença ali no chat, tá? Então vocês podem acessar o link e preencher com os dados para ganhar a presença depois, para a gente tirar o certificado. Vou passar para a próxima pergunta, que também é do Emanuel. Como você utilizou os algoritmos da inteligência artificial? Alguns pacotes do R já utilizam parâmetros pré-definidos. Esses parâmetros pré-definidos, eles podem ter conduzido a esse resultado que você obteve? Você também realizou algum texto dentro desse contexto? É necessário se aprofundar mais nesse aspecto? Várias perguntas numa. Várias perguntas, eu até me perdi em alguns, vou ver se eu encontro aqui nesse chat. Mas a primeira ali, ele pergunta sobre os parâmetros pré-definidos, se pode ter conduzido esse resultado que tu obteve. Sim. Sim, é uma realidade, é um fator que pode, sim, né, influenciar nos parâmetros, mas nesse trabalho, principalmente no capítulo 1, todos os parâmetros, eles foram escritos, como a gente diria assim no inglês, from scratch, né, foram escritos, apesar dos parâmetros, alguns dos parâmetros já serem pré-estabelecidos, a grande maioria deles eles foram, né, detalhadamente escritos para especificamente esse trabalho. Mas, com certeza, para avaliar essas influências, teriam sim que ser aprofundados esses estudos. Infelizmente, no meu mestrado a gente não entrou nesse mérito, né? Eu não teria muita propriedade para falar sobre esse assunto, mas é isso, como eu falei no início da apresentação, que eu estou me aprofundando um pouco aí nos estudos da programação, porque é um mundo sem fim. Então, todos os dias, a gente se depara com 1000 novas ferramentas, 1000 novos detalhes que a gente não estava se atentando. Então, é sim, sempre um trabalho que pode ser considerado inacabável, não que isso vá desestimular, muito pelo contrário, né? Sempre tem alguma outra forma de atacar o problema, né? Ou de resolver o problema. A gente tem que sempre tentar estar o máximo possível atentos a esses detalhes, e foi, inclusive, um dos motivos do porquê que a gente chega lá no artigo que foi publicado na minha dissertação e a gente vê algumas diferenças, né? Justamente que a gente teve que fazer alguns ajustes na modelagem, na forma como estava escrito os códigos, e aí é isso. Espero ter respondido. Eu acredito que sim, na verdade é necessário sim se aprofundar mais nesses aspectos, que era a última pergunta dele, acho que tu conseguiu explicar tudo agora. A próxima pergunta é do Gabriel também. Ele pergunta se os aprendizados na graduação e mestrado contribuem hoje em dia na vaga que tu ocupa. Se a empresa trabalha com dados LiDAR e se a empresa trabalha com dados LiDAR para alguma outra estimativa. Bacana. No momento, como até acho que foi o Emanuel que ele comentou, né, que os dados LiDAR, eles infelizmente ainda são dados muito difíceis de obtenção, principalmente pelo preço. A gente espera aí
que agregando os dados LiDAR com uma plataforma Avant possibilite o uso, né? Eu, particularmente, tá quentinha, saindo do forno do mestrado, é impossível eu não olhar para as questões que eu estou vendo lá no trabalho e não pensar no uso do LiDAR. Mas, para além disso, eu acho que a visão para o sensoriamento remoto que o mestrado me trouxe é uma visão que, com certeza, sem ele, sem ter tido essa experiência no mestrado, hoje eu não teria, né? Não pensaria nesses níveis de aplicação, não pensaria muitas vezes nas abordagens que eu fui capaz de ter contato, e principalmente falando assim, uma coisa que às vezes na graduação a gente tem dificuldade de ter contato, é com a programação mesmo, né? De dizer assim, eu estou visualizando um problema, mas eu não sei bem o que fazer com os dados desse problema. Então, a programação, que eu tive o meu contato inicial na pós-graduação, no mestrado, hoje em dia me permitem conseguir visualizar soluções mais práticas para os problemas encontrados. Perfeito. A próxima pergunta também, né, Manuel? Ele falou, geralmente essas métricas encontradas no teu trabalho são as encontradas em inventários desse porte? Então, é essa pergunta, na verdade. Se essas métricas encontradas no teu trabalho também são encontradas em inventários desse porte? Ele fala as métricas LiDAR, né? Como a gente fez né, a gente está sempre fazendo comparação com os outros trabalhos, o que eu me recordo é que, sim, a gente via que os trabalhos que né, tentavam fazer essas estimativas, mais especificamente para esses dados, né, de volume, utilizavam geralmente as mesmas métricas que foram selecionadas, né? Ok. A próxima pergunta é do Jonathan. Ele pergunta como você avalia o desempenho e aplicação de algoritmos do Machine Learning, não sei pronunciar, comparados a métodos estatísticos clássicos do seu trabalho. No final das contas, a gente viu que o método tradicional, né, o método linear, ele obteve os melhores resultados. Mas foi um questionamento que apareceu na nossa banca, na minha banca, melhor dizendo, que foi o professor Eric Gorgens que trouxe. E é justamente a questão de que, apesar do nosso trabalho, do meu trabalho, ter obtido esse resultado, a gente observa que o banco de dados que a gente utilizou, ele foi muito reduzido para as capacidades dos algoritmos machine learning. Isso quer dizer o quê? Que a gente não tinha dados em quantidade o suficiente para fazer uso ou aproveitar de toda a potencialidade que o machine learning pode oferecer. Então, o professor ele apontou justamente isso, e eu e a banca concordamos, que existe sim muitas potencialidades para o machine learning, que ainda estão sendo, né, subutilizadas, mas que, infelizmente, a minha pesquisa não pôde mostrar em toda a extensão da sua importância e da sua usabilidade. A gente espera, né, tem lá como uma das conclusões do trabalho, de todo o trabalho, na verdade, que sejam, né, feitas pesquisas mais extensas, de preferência com bancos de dados mais extensos, o que é uma coisa, infelizmente, difícil, né? Como eu estava dizendo, as empresas não fornecem muitos dados, mas fica aí a esperança de que ela possa ser, sim, mais bem utilizada e obtenha resultados mais condizentes com suas potencialidades. Ótimo. É preciso bastante pesquisa, né? Próxima pergunta do Emanuel também. Como você teve experiência com agroecologia, com os saberes individuais, assentamentos? É possível nessas comunidades utilizarem tecnologia de assessoramento remoto para monitorar o uso de solo ou aumentar a produtividade? Ele perguntou também se existe alguma assistência técnica voltada a essa temática. Agora eu encontrei a pergunta, estou lendo aqui, vou tentar responder toda. Então,
A minha experiência com a agroecologia, ela foi um pouco mais destacada do sensoriamento, da minha experiência com sensoriamento remoto. Então, eu não trabalhei com as duas juntas, mas é inevitável, se você trabalha com uma coisa, pensar na aplicação da outra, né? E aí, a gente vê muito essa possibilidade de fazer justamente aquilo que eu estava comentando no começo, né? Da gente tentar aplicar todo o nosso conhecimento ao nosso povo, ao desenvolvimento da nossa nação. E o sensoriamento remoto, com toda certeza, ele tem muitas possibilidades e potencialidades, com certeza, para monitorar diversos aspectos, como o solo, questão de água, crescimento e, com certeza, aumentar a produtividade. Existem, claro, algumas assistências técnicas voltadas a essa temática, ainda não são extensas, né? Quando a gente entra numa universidade que tem esse perfil de florestal mais voltado para a produção, infelizmente, a agroecologia ainda não, na maioria, né, pelo menos as que eu tenho algum contato, não se apropria tanto dessa junção da agroecologia com a tecnologia, né? O produtor, o assentado, a pessoa fica meio receosa, ela está acostumada, né, com aquilo ali, que ela vê o sol, a lua, sentir o solo, ver o crescimento, tocar nas plantas. Então, não é uma abordagem que se tenha naturalmente muita abertura, mas hoje em dia eles estão muito mais apropriados, muito mais interessados e muito mais crentes mesmo de como as tecnologias, né? Todo mundo tem um celular desses na mão, então eles querem também se apropriar disso. Então eu vejo como muito positiva a possibilidade do uso do sensoriamento remoto, a introdução dele nessas comunidades, né? Perfeito. Ele também perguntou qual a importância prática de se detectar árvores individuais. Acho que lá no finalzinho da apresentação eu falei um pouco, tem que resgatar um pouco, mas assim, principalmente o fato da gente conseguir ter informações mais detalhadas a nível de árvore, né? Vamos dizer assim, uma empresa de produção de celulose, ela quer sim saber da forma mais detalhada possível o quanto que aquela árvore ali vai ser capaz de produzir de celulose para ela. Se for 1 grama a mais, 1 grama a menos, no final das contas, de toda a floresta, isso pode fazer, sim, muita diferença para a questão logística da empresa, para a questão da indústria química mesmo, todo o processo, a otimização do processo em si como um todo, né? Então, eu vejo essas informações de árvores individuais com muita perspectiva para isso, né? Para a gente chegar no que a gente chama de, quem sabe, né, de indústria 4.0 para florestal a nível individual de árvores e ter cada vez mais informações que se conversem entre si, né? Uma conversa entre uma árvore individual e um equipamento tecnológico que proponha essa junção para viabilizar uma maior eficiência para o mercado. Ok. Depois da próxima pergunta do Gabriel, a gente já vai se encaminhando, acho que para as últimas perguntas. Se mais alguém quiser fazer outra pergunta, vai deixando ali no chat que a gente está acompanhando. A próxima pergunta, então, do Gabriel, pegando o gancho do professor Jonathan, que questionou as comparações entre as estimativas entre algoritmos e regressão convencional, ele quer saber se tu percebeu essa diferença, levando em consideração a quantidade de dados utilizados nos ajustes de cada método. Acho que foi justamente isso que eu estava respondendo um pouco na questão anterior. É justamente isso, né? O método tradicional, ele realmente obteve uns dados superiores, mas ao mesmo tempo a gente fez esse diagnóstico, né? Que sim, esse resultado deve ser levado em consideração o fato de que a gente teve uma quantidade de dados, né? O nosso banco de dados, ele foi realmente muito inferior àquele que
que o modelo, né, o método, os algoritmos têm a capacidade de produzir resultados, e essa é, inclusive, a forma que ele se demonstra como um método benéfico, como um método inovador, como um método que traz maior eficiência. É justamente por essa capacidade, mas que esse input, né, o que a gente coloca dos dados, é justamente isso, que eles sejam um grande banco de dados e, sem sombra de dúvidas, isso influenciou e vai influenciar nos resultados finais se eles forem limitados, né? Sim. A próxima pergunta, então, é do Matheus. Ele quer saber se tu teve algum problema com a detecção de árvores pequenas. Sim, sim. Como vocês puderam observar ali na apresentação, a gente fez uma comparação meramente visual, não tirando o mérito da metodologia, mas ainda assim é uma metodologia que tem limitações, né? Então, detecção de árvores pequenas, infelizmente, né, elas vão ficar difíceis de identificar, porque não é o que a gente consegue enxergar para fins de comparação, né? Então, a gente avalia como o parâmetro para comparação com a detecção do algoritmo, aquele parâmetro, ele sendo, infelizmente, insuficiente, né, para saber um pouco mais detalhadamente, com mais veracidade, a detecção por meio desses algoritmos. Ok. A última pergunta, eu não vi mais nenhuma aqui depois, se tiver mais alguma eu peço que repitam, por favor, mas encaminhando para a última, é do Gabriel. Ele quer saber, você acha que temos possibilidade de fazer algum tipo de identificação ou reconhecimento de algumas espécies com dados de radar? Como reconhecer espécies emergentes do Dócea? Então, eu acho que muito provavelmente existe, sim, essa possibilidade. Eu não tenho muita apropriação de dados radar. Então, eu não teria como falar com muita propriedade, mas eu lembro, sim, de já ter visto alguns estudos, a gente fez alguns... Na verdade, eu fiz alguns estudos comparativos, mas, assim, meramente pessoais, não publiquei nada a respeito, mas pensando nos dados LiDAR, que é o que eu tenho mais conhecimento, a gente sabe que, sim, é possível reconhecer espécies emergentes do dossel a partir dos dados LiDAR. Os dados de radar, eu acredito nessa potencialidade, mas assim, eu não saberia explorar muito ela, porque eu realmente não vou ter muitas lembranças dos detalhes dos estudos que eu dei uma lida há uns 3 anos atrás. Massa. Então, teve depois, não sei se tu conseguiu abrir o chat aí, mas teve muita gente te parabenizando. Eu vou ler alguns dos comentários aqui. A Dandara parabenizou. França, eu acho que é o teu colega que tu comentou, ele também parabenizou, disse que foi linda a experiência, desejou muito sucesso na jornada. Tiago também parabenizou a palestra e disse que vai ajudar muito no projeto dele com o LiDAR, isso é ótimo. Bacana. O Matheus também agradeceu a apresentação, disse que foi muito esclarecedor, ele participou fazendo perguntas depois também. Aí tem mais vários comentários do pessoal parabenizando e agradecendo, né? Que daí fica disponível aí no chat para tu abrir. Bacana. Todo mundo falando do quanto contribuiu. É nosso objetivo, né? Que compartilhar o conhecimento com o pessoal de todo o Brasil. E eu acho que foi muito cumprido hoje com a tua palestra. A gente agradece, então, em nome do LabMAF, mais uma vez a tua participação. Muito obrigada por se disponibilizar, estar aqui essa hora conversando com a gente, compartilhando o teu trabalho. Eu só posso dizer, como aluna da Florestal, que tu é uma inspiração. Ver essa apresentação foi incrível para mim, acredito que para muitos outros alunos. Mais uma vez, muito obrigada. Tem um pessoal perguntando também se tu pode repassar essa apresentação, os slides. Sim, sim. Aí depois tu acerta com o Matheus direitinho, que o Matheus disponibiliza por e-mail de cada um, se for possível. Sim, sim, com certeza. E aqui, por fim, o Emanuel e o Gabriel deixaram uma mensagem também. O Emanuel disse: valeu, Vanessa, muito boa palestra e as respostas aos questionamentos. Parabéns pelos trabalhos de dedicação e um exemplo de discente profissional.
O Gabriel também deu os parabéns pela excelente palestra, esclarecedora e didática, com certeza. Ele agradeceu também tu aceitar o convite para participar e deseja muita sorte na caminhada floresteira. Muito bom. Mais gente falando ali, outro Gabriel, que fez uma pergunta, também participou perguntando, ele disse que também foi uma inspiração para ele ver mais aplicações do censuramento florestal. Eu acho que isso também é muito importante, pessoal, que é da cadeira que seria da cadeira de biometria agora, né, da disciplina de biometria, é muito aplicada essa parte da biometria e o sensoriamento remoto no que tu falou, a gente vê na prática mesmo, né, o trabalho sendo desenvolvido, e isso é muito importante. Mais uma vez ali, o pessoal ainda está falando, agradecendo a tua participação e dando os parabéns. Lembrando, pessoal, que está disponível o formulário para vocês preencherem a presença ali. E eu te agradeço mais uma vez, Vanessa, muito obrigada. Acho que agora a gente já pode ir encerrando. Muito bom, Carolina. Eu que agradeço, obrigada pelo repasse aí, pela organização. Muito bom ouvir as perguntas, ouvir também que todo mundo curtiu. Espero mesmo que possa ajudar na carreira floresteira de vocês e de todos nós. Eu fico muito feliz também, né, de entrar novamente em contato com o projeto, com o trabalho, e ver justamente isso aí que você falou, né, da gente conseguir visualizar mais a prática e estar sempre em contato também, né, com o novo. Acho que, como eu tinha dito anteriormente, a ciência, os estudos, principalmente nessas áreas de tecnologia, elas não se findam jamais, e aí ver as carinhas novas dando esse gás, dá esse estímulo maior de continuar estudando e continuar se aprimorando em parceria com todos. Então, agradecer mais uma vez ao laboratório de vocês, ao Matheus, ao professor Gabriel, ao meu orientador, aos colegas que tiveram por aqui, e a todo mundo, os estudantes, aí o pessoal do laboratório que assistiram, agradeço demais, mais uma vez, qualquer dúvida, estamos aqui, vou passar os slides sim, e estamos junto aí nas estradas das florestas. Boa sorte para todo mundo, sucesso para nós, e se cuidem muito bem. Perfeito, Vanessa, muito obrigada.